Olá, eu sou o João e queria partilhar-te aqui algumas informações sobre aquilo que as pessoas sofrem no século XXI. Aquilo que tu sofres, e muita gente sofre, está muito relacionado com o efeito da comparação. Isto é cada vez mais frequente nesta sociedade em que nós estamos inseridos, porque nós estamos a acostumar-nos a alimentarmos uma ideia de que nós temos que ser superior ao outro para que sejamos felizes. E tu vais perceber isto quando tu começares a ver as tuas redes sociais e vais começar a comparar com as redes sociais de outras pessoas, em que elas começam a mostrar muito uma vida perfeita, uma vida cheia de amigos, cheia de conquistas materiais e até mesmo conquistas pessoais. Mas vamos ser sinceros, será que essa pessoa se sente assim, tão feliz no dia a dia? Eu vou ser muito sincero. Ninguém é feliz o tempo todo. Todos nós temos desafios, todos nós temos problemas. Um dia tu vais chatear-te com o teu patrão, outro dia vais chatear-te com o teu colega de trabalho, com alguém da tua família. Vai haver aqui um dia em que tu vais estar doente, ou vais ter um familiar doente. Existem sempre muitas coisas no teu cotidiano que vão baixar a tua energia. Mas porquê é que isto acaba por ser tão frequente? Na sociedade moderna e no início da sociedade contemporânea, nós comprávamos coisas mais por mera necessidade. Atualmente, toda a publicidade de marketing, todos os anúncios que tu vês, têm muito a ver com uma emoção e com uma identificação. Comprei isto, se tu queres ser como o X fulano, comprei isto para gerar-te felicidade. Ou seja, tudo aquilo que tu compras está muito associado a uma imagem que queres transmitir aos outros. Queres transmitir que és feliz, que és uma pessoa bem resolvida, que és uma pessoa muito profissional e que ninguém vai ser mais feliz do que tu. Tu muitas vezes fazes isso sem dar conta. Mas atualmente quase toda a gente faz isso. Existe sempre uma necessidade de mostrarmos ao nosso vizinho que a nossa relva é sempre mais verde. Mas então como é que tu vais lidar com estes sentimentos de comparação? De ti para algumas pessoas e de algumas pessoas para contigo. Por exemplo, eu tenho tido muitos pacientes, uns entre os 35 a 40 anos, que sofrem de uma pressão brutal familiar. Já são pessoas bem resolvidas, são pessoas que têm grandes negócios, são pessoas que algumas estão solteiras e outras até têm um relacionamento próspero e estão sempre a ouvir esta mensagem: quando é que te tornas pai? E estas pessoas acabam por sofrer uma desilusão muito forte porque as pessoas do seu cotidiano, do seu seio familiar e pessoal, vão sempre a questionar sobre coisas que ela ainda não fez ou sobre coisas de que ela ainda não é. Então, já arranjaste isto? Já estás a pensar ser pai? Já estás a pensar ser isto? Sempre coisas que, no fundo, tu até não te interessas tanto, mas a ansiedade começa a crescer e tu começas a olhar ao teu redor e vês tantas pessoas a tornarem-se pais, a ter o casamento dos sonhos, a constituir família, e tu não estás assim tão interessado nisso. Não é uma coisa que assim mexe contigo para já, talvez ainda não conheceste a pessoa certa, mas também começas a sentir essa pressão. Porque já é muita gente que está casada, já é muita gente que tem um filho, já é muita gente que já encontrou o seu propósito de vida e tu estás aí. Na tua. Então como é que tu podes lidar com isto? Em primeiro lugar, tu tens de conhecer bem, tens de perceber que cada jornada do ser humano é diferente. Tu não estás precisamente nem adiantado e nem atrasado. E muitas das vezes a tua trajetória pode ser mais lenta na fase inicial e depois se cumprir-se num determinado plano. Talvez tu ainda precises de amadurecer para seres pai. Ou talvez ainda tenhas que construir os alicerces necessários para o teu negócio. Ou talvez tu ainda precisas de curar de certas coisas para teres finalmente a mulher ou o homem que tu queres.
por exemplo, o dono do KFC, ele sempre teve muitos negócios fracassados, chegou-se a pensar em suicidar aos 60 anos, até que ele lembrou-se de uma receita de frango, acho que era a avó que fazia, se não estou em erro, e ele pensou, olha, eu vou aproveitar o meu final de vida para fazer isto e ser lembrado desta forma. Ou seja, há negócios que começam aos 20 anos e fracassam aos 25 anos, e negócios que começam aos 30 e prolongam-se. Às vezes há relacionamentos que duram sem ter um casamento. E há casamentos muito magnânimos que terminam passado alguns anos depois. Ou seja, não existe aqui uma régua, uma base comparativa. Não existe aqui algo que devas fazer para te tornares igual aos outros. A vida não é assim, nem é um preto no branco. Aprenda a conhecer quem tu és, aprenda a estabelecer os teus objetivos e corre atrás desses objetivos. Quando tu começas a correr atrás desses objetivos, a pressão externa, essa necessidade de te compararem com alguém ou tu próprio te comparares com outras pessoas, vai começar a desvanecer. E vais entender que cada pessoa tem o seu próprio ritmo de caminhar e que tu não estás nem atrasado nem adiantado. Estás exatamente no lugar em que precisas de ficar.